Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos continuar a nossa conversa sobre propriedades periódicas, certo? Nessa aula em específico nós vamos tratar a eletronegatividade e a eletropositividade, beleza? Eu considero, dentre as propriedades, todas elas são bastante importantes, mas a que sempre aparece na química, sempre tem ali alguma coisa a gente vai precisar, a gente sempre está precisando, utilizando ela para explicar outros conceitos, é a eletronegatividade e a eletropositividade. Então, isso daqui é um assunto extremamente importante para nós aí dentro da química, ok? Bom, gente, o que seria então essa eletronegatividade? Primeiro, quase em todas as propriedades periódicas que a gente estava estudando, a gente via esses átomos sempre na sua forma isolada, ou seja, eles sozinhos, sem ninguém, só para analisar ele mesmo, ele consigo mesmo, certo? E levamos em consideração o raio atômico, a atração, carga efetiva, toda aquela conversa das outras aulas. O legal da eletronegatividade é que aqui a gente precisa entender os átomos ligados um ao outro, ok? Aqui a gente não vai ver ele isolado, a gente vai ver ele ligado a outros átomos. Então é uma propriedade periódica que ela não lida com o átomo isolado, ela lida com o átomo ligado a outro, certo? Ou a outros, ok? Então aqui é uma característica bem importante para você anotar. Então olha só, nesse caso, átomo ligado, certo? Átomo em ligação, vamos dizer assim. Átomo em ligação, ou seja, ele está ligado a outros átomos. Mas, professor, o que seria de fato essa eletronegatividade? Eu costumo dizer o seguinte, de maneira, vamos dizer assim, bem simples, inicial. Eletronegatividade é o amor que um elemento, que um átomo tem por elétrons, certo? É o amor que ele tem por elétrons. Ele é apaixonado por elétrons. Mas, professor, como assim? Teoricamente falando, a eletronegatividade nada mais é do que a tendência de um átomo a atrair, a puxar elétrons para perto de si. Então imagina que eu tenho aqui um átomo A e ele está aí fazendo uma ligação e tem esses eletronzinhos aqui na ligação. E ele está ligado a esse átomo B, certo? E esses dois aqui estão ligados, né? Fizeram uma ligação química envolvendo os elétrons. Só que tem o seguinte, A é mais eletronegativo que B. O que significa dizer isso? Significa que A ele consegue puxar esses elétrons para mais perto dele, ok? Então ele tem essa tendência, ele consegue puxar esses elétrons aqui para mais perto dele, ok? Então, os átomos aqui que estão sendo ligados, que estão feitos na ligação, tudo mais, eles estão mais perto de A do que de B. Isso significa que A é mais eletronegativo, ele é mais apaixonado pelos elétrons, ele quer ver os elétrons perto dele, né? Ele quer ficar ali com os elétrons mais próximos dele. E é isso que nós chamamos de eletronegatividade. É a capacidade, né, a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, ok? Então, para perto de si, dentro de uma ligação, obviamente, né? Então, a gente considera exatamente isso a questão da eletronegatividade. O que acontece, gente? Em relação a essa eletronegatividade, a gente pode até se basear no raio atômico para definir a questão de como ela funciona e tudo mais. Só que eu prefiro de uma outra forma, certo? Eu prefiro uma outra abordagem. Eu prefiro entender a tendência que os átomos têm. Isso é legal porque já vai te preparar para as ligações químicas, que é o conteúdo posterior a esse. Bom, nós temos lá na tabela periódica os metais e os ametais. Se você se lembrar, né, esse é o nosso playlist de tabela periódica, né? Então, tem que estar fresco na memória de vocês isso daqui. Olha só, a tabela periódica, ela se concentra, né, a maior parte dela, ela concentra praticamente metal, né? 90% da tabela
é metal. Então, praticamente, ó, todo mundo que está aqui, ó, deixa eu só mudar, né? O hidrogênio não é. Então, aqui, ó, praticamente toda essa turma aqui, ó, toda essa turma, eles são metais, ok? Todos eles são metais. E uma pequena parte, né? Uma pequena parte aí sobra para os ametais, ok? E aí os gases nobres, certo? Então aí os gases nobres. E o que acontece? E o hidrogênio, que é a parte que eu vou deixar ele branco mesmo ali, tranquilo? Bom, o que eu tenho que entender disso aqui? Qual que é a tendência desses elementos químicos em relação aos elétrons que eles têm na camada de valência? O que eles têm de tendência? O que eles gostam de fazer? Bom, já vou adiantar para você. Os metais que se concentram nessa parte aqui da tabela, eles têm uma tendência. Eles têm a tendência de perder elétrons. Isso a gente já tem falado bastante tempo. Perder elétrons. Ou seja, eles têm a tendência a virar cátion, né? Praticamente aí a tendência desses camaradas aqui é virar cátion. Ok? Beleza. Os ametais, professor. Esses camaradinhas aqui, ó. Ametais. Os ametais é o contrário, gente. Os ametais, eles têm uma tendência justamente a receber elétrons. Sério, professor? Sério. Eles têm a tendência a receber elétrons lá na última camada deles. E os gases nobres, professor? Gases nobres. O que eles têm a tendência? A tendência deles é nada. Eles são inertes, não têm a tendência a receber, nem têm a tendência a doar. São de boas, são tranquilos, tão sossegados, certo? Então eles não têm tendência a nada, são inertes, não doam, não têm tendência a receber, não têm tendência a perder. Beleza? Bom, professor, mas tá, o que isso vai importar para nós aqui na questão da eletronegatividade? Bom, aqui a gente já pode entender como é que funciona essa eletronegatividade, ok? Só para você analisar, em relação a um mesmo período, por exemplo, nessa mesma linha aqui, ó, linha horizontal, aonde você acha que cresce a eletronegatividade? Indo para os ametais ou indo para os metais? O que você acha? Professor, eu não acho nada. Não, então, vamos pensar um pouco. Olha só, o que acontece? Eletronegatividade não é a tendência deles puxar elétrons para perto de si, trazer elétrons para perto deles. É o amor que eles têm por elétrons? Sim, verdade. Quem que tem mais amor por elétrons aqui? Os ametais que querem receber eles ou os metais que querem perder eles? Bom, eu creio que você deve ter essa ideia com você, Jair. Quem recebe é óbvio que gosta mais de elétrons, certo? É óbvio que vai ter a tendência a ser apaixonado por elétrons, a puxar os elétrons para perto de si. Já quem tem tendência a perder esses elétrons, tá nem aí para esses elétrons, quer que esses elétrons se afastem mesmo, certo? Ou seja, os ametais, eles têm a tendência a serem mais eletronegativos. Por isso que a eletronegatividade, ela cresce na direção que eu vou indo para os ametais, certo? Para os ametais. Ah, então aqui, ó, dos metais para os ametais. Essa é a tendência da eletronegatividade crescer, professor? Exatamente. E ela vai crescendo quanto mais eu vou indo para cima também. Ah, ela vai crescendo conforme também você vai subindo aqui, professor? Exatamente. Exatamente. Só que daí eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que desconsiderar os gases nobres. Mas por que, professor? Porque eles não querem receber, eles não querem doar, eles não querem nada. Então eu tenho que desconsiderar os gases nobres aqui no conceito de eletronegatividade. Então, de maneira geral, como é que fica a propriedade de eletronegatividade na tabela? Simplesinho. Ela cresce. Olha só, ela cresce quando eu vou dos metais, primeiro
não entra gases nobres, certo? Então, normalmente você vai ver essa parte meio aqui diferenciada no seu resuminho da apostila, da sua tabela periódica, que traga um resumo sobre tabela, ela vai trazer mais ou menos assim. A eletronegatividade meio diferente nos gases nobres. A gente desconsidera porque eles não têm a tendência nem a receber nem a perder. Então, ó, eles crescem dos metais para os ametais e crescem subindo a tabela, certo? Então você percebe, gente, que se você sabe a ordem de crescimento da energia de ionização, da afinidade eletrônica e da eletronegatividade, você já sabe praticamente a posição das três, certo? A posição de aumento das três, porque todas elas têm essa semelhança aqui: ir para a direita e subir, sempre subindo e indo para a direita. É a tendência de aumento, certo? Então, das 4 propriedades que nós vimos até agora, a única que vai contrária a isso é o raio atômico. E ainda por sinal, todas essas outras duas, energia de ionização e afinidade eletrônica, é o oposto do raio atômico, certo? Então aqui, gente, eletronegatividade, afinidade eletrônica e energia de ionização, elas têm o mesmo padrão de crescimento, indo da esquerda para a direita e subindo na tabela. A única coisa é que a energia de ativação, ela coloca, né, ela incrementa os gases nobres, certo? Porque eu consigo arrancar elétrons deles. Eles podem ter até não ter a tendência a perder esses elétrons, a doar esses elétrons, mas eles têm a tendência, mas eu posso conseguir arrancá-los, certo? Então aqui, ó, a única que dá uma diferenciadinha é a energia de ionização, porque eu ainda consigo arrancar esses elétrons, certo? Mesmo que ele não tenha tendência a perdê-los, a doá-los, ok? Então, olha só, eletronegatividade, afinidade eletrônica crescem do mesmo jeito, embora sejam praticamente ideias diferentes de propriedades. E a energia de ionização também tem a mesma ordem de crescimento. A única que é o oposto dessas, é o raio atômico, que é o oposto ainda. Então é simples guardar, é muito simples guardar. Então olha só, o raio atômico ele cresce o contrário do número atômico por causa da carga efetiva e ele aumenta quando aumenta a quantidade de camadas, então ele desce. Então tá aí, ó, raio atômico, ok? Essas, gente, são as 4 propriedades mais importantes que nós temos para estudar dentro da tabela periódica, certo? A questão do raio atômico, a questão da energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, beleza? Agora só mais uma coisa que falta. Você já deve ter compreendido o que é a eletronegatividade, certo? É a tendência de um átomo, né, durante uma ligação, onde ele esteja ligado a outros átomos, ele tem a tendência a puxar esses elétrons para mais perto dele. Ele é uma paixão que ele tem por elétrons, certo? Então essa é a propriedade que nós estamos falando. Ela cresce dos metais para os ametais e de cima para baixo, ou seja, subindo na tabela. E aí o que acontece, minha gente e minha genta? Olha só. Existe uma listinha que é bem legal, uso bastante ela em vários conteúdos, que é uma listinha de eletronegatividade. É bem válida. É o que eu chamo de FON, cloro, BRISC, FON, cloro, BRISC, pH. Essa listinha você precisa guardar com você, certo? Aqui ela mostra uma ordem de ametais e o hidrogênio, né? Aonde tem a tendência de serem mais eletronegativos, certo? Aqui a gente traz os principais elementos que são os mais eletronegativos. Quando a gente vai subindo a tabela, o elemento que nós encontramos como o pico mais alto de eletronegatividade é o flúor. Ele está bem aqui,
certo? E o que acontece, minha gente? Aqui tá os principais ametais mais eletronegativos. Você precisa guardar isso aqui, gente. Isso aqui é muito importante para nós. Fom, cloro, brisque, pH. Fom, cloro, brisque, pH. Se te perguntarem quais são os elementos mais eletronegativos, você vai escrever Fom, cloro, brisque, pH. Aonde nós temos em ordem crescente do hidrogênio até o flúor, certo? Então aqui nessa listinha, o hidrogênio é o menos eletronegativo. E aí vai aumentando até chegar no flúor, que é o mais eletronegativo. Aqui nós temos quais elementos? Começando pelo hidrogênio, fósforo, carbono, enxofre, iodo, bromo, cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor. Beleza? Anote essa listinha porque ela é extremamente importante. Show de bola? Então, o que é eletronegatividade? É a paixão que um átomo tem por elétrons. É a tendência que ele tem de puxar elétrons para perto de si quando ele está ligado a outros átomos. Ok? Bom, ao inverso da eletronegatividade, nós vamos ter a eletropositividade. Ai, professor do céu, mais uma. Ela é de boa, gente. Ela é de boa. Eletropositividade, minha turma. Eletropositividade é o oposto de eletronegatividade. Se você entender o que é eletronegatividade é o amor, é o love que um átomo tem por elétrons, a eletropositividade é o ranço, é o nojo, é o não quero perto de mim, entendeu? É oposto. Enquanto a eletronegatividade é, oh, por favor, elétrons, eu quero vocês próximos de mim, porque eu os amo. Oh, a eletropositividade é, suma de perto de mim. Que saco, eu não aguento elétron perto de mim, entendeu? Algo mais ou menos exagerado? Sim, talvez, mas quem que não gosta, né? Então, olha só, eletronegatividade é o amor, eu quero perto de mim esses elétrons. Eletropositividade é o ranço, é o nojão, entendeu? Longe, se afasta de mim esse negócio, não quero saber de elétrons, certo? Então aqui, gente, é a tendência que um átomo tem de afastar elétrons de perto dele, certo? Isso é eletropositividade. A tendência que ele tem de afastar. Quanto mais afastado, melhor ainda. E adivinha, gente? Adivinha. Quem gosta de átomo afastado, gosta, gosta muito de perder eles, então, de uma vez, né? Tipo assim, eu não gosto, então que eu perca, que vá embora. Show! Vaza daqui, elétron. Certo? E aí que tá. Os metais, eles não gostam de perder? Então, para eles, que o elétron vá embora, que o elétron vaze. Então, metal é eletropositivo, é muito eletropositivo. Então, quando a gente faz aquela tabelinha periódica, o que eu preciso entender? Que aonde nós temos metais, nós temos a eletropositividade crescendo. Ah, professor. Então quer dizer que a eletropositividade ela é o inverso da eletronegatividade. Então eu vou indo para os metais. Isso. Você vai para os metais, certo? Você vai se aproximar dos metais. E obviamente, gente, você vai excluir aqui os gases nobres porque eles não têm nem tendência a perder também, certo? Então aqui você exclui os gases nobres porque eles não têm a tendência a perder ou ganhar elétrons, são inertes. Então aqui, ó, cresce indo para os metais, indo para os metais. E aqui, ó, subindo, certo? Subindo. E obviamente, né, hidrogeninho aqui também tá meio fora de vista aqui do lugar, pelo menos, né? Não que ele não seja contado, né, dentro aqui, mas ele tá meio fora do lugar. Então o hidrogênio, ele tá fora do lugar aqui. OK? Fora do lugar. Certo? Então, não que ele não tenha eletropositividade,
Mas, porém, todavia, entretanto, ele só está fora do lugar aqui, beleza? Então a eletropositividade, ela cresce... Opa, gente, acho que eu... que não é não. Ele desce, né? A tendência metálica é a tendência a descer, certo? Então aqui, ó, a tendência de perder elétrons é justamente o oposto da eletronegatividade. Aqui, ó, a eletronegatividade vai da esquerda para a direita, dos metais para os ametais e subindo. Enquanto a eletropositividade, o ranço, a tendência de se afastar desses elétrons, afastar esses elétrons, é indo dos ametais para os metais, que gostam de perder mesmo, e de cima para baixo. Tranquilo? Praticamente, gente, raio atômico e eletropositividade são parceiros de localização, certo? De posicionamento aí, de posição em relação à ordem de crescer, né? Então, aonde cresce o raio atômico, embora sejam propriedades diferentes, também está crescendo a eletropositividade, beleza? Então, elementos que são que têm um alto raio atômico também possivelmente vão ter uma alta eletropositividade, ok? E é isso, gente. Essas são as propriedades principais periódicas da tabela. Nós temos também algumas outras, talvez eu grave mais algum vídeo comentando algumas delas, mas as principais, as que dão norte para todas as questões, são exatamente essas daqui. Tranquilo? Então, raio atômico é a distância do núcleo até a camada mais externa. Beleza? O que define se vai ser um grande raio atômico ou um pequeno raio atômico? Vai ser a atração que esse núcleo faz na última camada, certo? E aí, energia de ionização? A energia que eu tenho que fornecer ao átomo para conseguir arrancar um elétron dele. Afinidade eletrônica é a energia liberada pelo átomo quando eu coloco um elétron nele, certo? No caso, ele depende também da atração desse núcleo em conseguir sugar, né, grudar, segurar esse elétron que eu coloquei. Eletronegatividade é o amor que os átomos têm por elétrons. É a tendência deles puxarem, pegarem, arrastarem esses elétrons para perto dele numa ligação. E a eletropositividade é o oposto. É a tendência que um átomo tem de afastar os elétrons de perto de si em uma ligação. Bom, então nós fechamos, teoricamente, né, a parte principal das propriedades periódicas da tabela.